Amém? Glória a Deus, igreja. Pode se assentar, isso, bonitinho. Vocês são muito rápidos, né? Então, de parabéns, já estão lendo o pensamento do pastor. Já todo mundo já está, né, para frente. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, então. Vamos conversar um pouquinho a respeito da palavra do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. E eu gostaria que vocês levantassem a mão. Quem quer prosperidade nesse lugar? Levanta a sua mão. Glória a Deus, né? Agora, como adquirir da parte de Deus a prosperidade? Porque para nós, a prosperidade tem uma definição. Para Deus, ela tem uma definição maior. Engloba a nossa com algo superior. Então, o importante é que todas as coisas que a gente deseja buscar, a gente tenha em xeque ou em foco a ordem de busca. Como assim ordem? Por onde começa? Por onde que Deus criou tudo que na terra, no mundo, no cosmos, seja no natural ou seja no espiritual? Por onde que Ele começou? Ele começou pela sua palavra. Então, olha que coisa interessante. A palavra de Deus, ela é a palavra criadora. Então, ela é a origem. Então, tudo o que não começa na palavra de Deus é algo desconectado da origem. O que isso tem como efeito na minha vida? Isso tem como efeito na minha vida a minha própria vida na condição de sustentar. Então, por exemplo, tudo o que Deus não me chama para fazer é cansativo. Tudo que Deus não me chama para fazer é desgastante. Tudo que Deus não me chama para fazer é um fardo. Então, por exemplo, algumas pessoas estão hoje, vou colocar de uma forma geral e aberta, trabalhando. Algumas, porque outras estão detidas pela quarentena. Mas nem todo mundo que está trabalhando é satisfeito com o que faz. Trabalha porque precisa, não porque gosta. É ou não é verdade? A maioria é assim. Dificilmente você encontra uma pessoa que gosta do que faz. Então, todos trabalham por necessidade, mas tem um ponto. Todos esses você pode perguntar ali, e os que negarem a resposta é porque já estão num degrau mais fundo de problema. Buscam um lugar ao sol. O que é isso? Buscam prosperidade, buscam fartura, buscam uma condição melhor de vida. Então ninguém está trabalhando só para ir até o fim da vida e pelo menos não passar fome. Quem está nesse ponto está precisando de um outro amparo. Isso, a palavra vai se enquadrar nesse aspecto também. Mas o que eu quero falar hoje com vocês, que eu quero compartilhar para vocês, que está no meu coração aqui, é que todo mundo que busca deve saber por onde começar a buscar. Então, lá em Zacarias, no capítulo, ou não sei se é 4:8 ou se é 8:4, depois tem que conferir lá, fala assim que não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Isso, embora haja um contexto ali para essa palavra, isso se aplica a tudo. Nada na vida é por força ou violência, a não ser a conquista do reino de Deus. Em Mateus capítulo 11, mais ou menos no verso 12, Jesus fala assim que aqueles que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Agora, o reino de Deus está onde? Dentro. Então, olha que coisa interessante. Mateus 6,33 me ensina assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, naquele contexto, era roupa, era comida e era bebida. Mas no nosso contexto, há muito mais coisas que podem ser acrescentadas, porque naquela época não existiam. Então, veja, Deus não levantou você para te dar o básico. Deus levantou você para te dar tudo que você conseguir acessar em Cristo Jesus. A questão nossa é acessar em Cristo Jesus e não ter as coisas. Porque quando Jesus venceu na cruz, Ele liberou para toda a humanidade que fora Ele, que buscar o seu reino, que desenvolver a sua nova natureza, tivesse acesso. Ele liberou para isso. Então não há limite. Por isso Ele pode dizer: tudo é possível ao que crê. E o crer, é muito importante a gente realçar isso. Eu já falei algumas vezes, vocês devem lembrar disso. Crer não é pensamento positivo.
Ter fé não é pensar que tudo vai dar certo. Isso é pensamento positivo. A nossa fé é algo que nos orienta por trás dos bastidores dos fatos. Mas a fé, ela não é do que eu penso, ela é do que Deus fala, não é verdade? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, qual é o segredo da fé? É ouvir a voz de Deus, mas revelando as Escrituras. E não dizendo para você, faça isso ou faça aquilo, embora isso também se aplique. Mas qual a diferença entre Deus te orientar sobre um destino ou um ato e Deus te revelar as Escrituras? Qual a diferença no que diz respeito a você? A diferença é que quando Deus te dá uma direção, é porque Ele vai gerar algo fora de você. Ele vai fazer algo por sua conta no seu exterior. Mas quando Deus te revela as Escrituras, Ele te dá algo para o seu coração, para te guardar por dentro. Ele te dá substância de vida. Então veja, quando Deus te promete algo, Ele não vai mudar o seu coração, Ele vai mudar o fato. Isso dentro da orientação que eu falei, fulano, faça isso aqui que Deus vai te abençoar. Ciclano, faça isso que Deus vai te abençoar. Isso não é para o seu coração, isso é para o seu fato, para a sua circunstância. Agora, quando Deus te revela a Escritura, Ele te dá algo por dentro. Ele te dá uma substância interior que tem poder de resgatar a sua alma. Tem poder, o que é resgate da alma? É trazer a sua alma da incredulidade para a fé. O que é incredulidade? Não é duvidar de Deus. Não é só isso. A incredulidade é tudo aquilo que confronta a palavra de Deus. Então, por exemplo, Deus fala que por exemplo, um exemplo bom para dar aqui. A palavra de Deus diz assim, que pelas suas pisaduras nós somos sarados, pelas feridas de Cristo. Por que você fica doente? Pense. Você pode questionar, aliás, muita gente pergunta. Não é porque é a vontade de Deus, pastor. Ué, se é a vontade de Deus, você ama Deus? Eu amo. Você quer fazer a vontade dele? Eu quero. Por que você toma remédio? Se Ele quer que você fique doente, por que você vai sarar? Aí dá aquele choque. Então não é vontade de Deus que você fique doente. A palavra de Deus também diz um outro aspecto. Diz assim, 1 Coríntios, eu não lembro qual que é o lugar, mas fala assim: e o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Aí eu te pergunto, se Jesus fez isso, por que você anda numa condição financeira que não expressa isso? Estou só fazendo perguntas retóricas, isso será respondido para você. O que é verdade? É a sua condição ou é o que Deus disse? É o que Deus disse. Então por que você reclama da sua condição? Está vendo que está cercando? Aí a primeira pergunta que eu fiz, qual foi? Quem quer ser próspero nesse lugar? Aí todo mundo levantou a mão, menos o Lin. Mas ele quer também, eu sei. Ele estava concentrado ali. Agora, para você entender como que Deus começa, 3 João, abre aí, dá uma olhada. 3 João, verso 2. Esse verso, ele tem que andar junto com você, você tem que ter consciência dele. 3 João, versículo 2, vai contar para mim uma coisa, o segredo. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha só, então, por onde que começa a minha prosperidade? Assim como é próspera a sua alma. Como está a sua versão, Graça? A minha está assim: meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo, que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Olha que coisa interessante. Interessante a versão dela também. Então depende o quê? Da minha espiritualidade, da minha saúde emocional, a minha prosperidade, porque para Deus a palavra prosperidade é shalom. No hebraico, a prosperidade ela traz a ideia de plenitude. O que é plenitude? É você estar tão cheio das coisas que você transborda a ponto de não alcançar as coisas em si, não é esse o objetivo, mas é te dar tal substância interior, tal quantidade de vida, que tendo ou não tendo, isso não te altera. Você consegue passar diversidade e consegue passar abundância sem se alterar no caminho. Essa é a shalom, essa é a prosperidade de Deus. Agora, ela é resultante, ela pode gerar, na verdade a palavra, a riqueza do lado de fora.
De que forma? A partir da prática da própria palavra. Porque não tem como uma alma ser próspera fora da palavra de Deus. Porque tem dois níveis de vida. Vamos dar uma olhada em Gálatas capítulo 3, abre comigo lá. Na verdade, não vamos para Gálatas primeiro não, vamos para o Antigo Testamento. Vai para Deuteronômio capítulo 30. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Vamos puxar do Antigo. Deuteronômio lá no capítulo 30, Moisés vai trazer um comentário muito interessante para as pessoas, né, para o povo lá. Ele fala o seguinte, Deuteronômio 30, verso 15. Ele fala assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Olha o condicional, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde seus mandamentos, estatutos, juízos, então viverás e multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa a possuí-la. Porém, se o teu coração, olha só onde é que está a origem do desvio, te desviar e não quiseres, então, ou seja, envolve vontade, dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra hoje tomam por testemunhas contra ti que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha a ordem. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então veja que Deus está colocando uma condição, e a condição é vós. A condição é vós. Então, por que isso impacta? Porque assim como Deus nos dá a fé pela sua palavra, a incredulidade, ela vem pela palavra oposta. Ela vem por aquilo que confronta o que Deus fala. Aqui é interessante que quando ele vai falar no verso 17, se o teu coração se desviar e não quiseres. Então veja, a partir do momento que a minha vontade já está dando oposição a Deus, significa ali que já tem algo ali em mim que está confrontando, está tentando barrar espiritualmente o agir de Deus em mim, para que a minha alma se torne próspera, para que a minha alma se encontre num estágio de vida. Já tem algo ali dentro confrontando isso, alojado na vontade. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres, e fores seduzido, o que é quiser, não quiseres e fores seduzido? É uma vontade que se substitui à vontade de Deus, prometendo vida. Eu vou repetir, é uma vontade de Deus prometendo vida. Exemplo, Deus fala que a condição é o quê? Andar nos seus mandamentos. Mas aí alguém fala assim, não, você pode ir, fazer a sua vontade, vai ser feliz e pronto, se diverte. Ó, você gosta de droga, você usa, você gosta de prostituição, você se prostitui. Você vai ser feliz mesmo assim. Se você for olhar, qual é a diferença entre uma coisa e outra? A pessoa que faz o que ela gosta, ela consegue prazer. Não vou negar. Só que é o quê? É momentâneo. É aquilo, é ali, é aquela hora. Depois vem a fatura. O que é a fatura? É o pagamento que você pagou no cartão de crédito. Então, aí, toda a vida que você absorveu, todo o prazer que você conquistou, volta reverso. Aí, o que acontece? Tem que aumentar a dose, tem que aumentar a intensidade. E a pessoa, em vez de ter prazer, ela se torna escrava daquilo. Aí, qual é a escravidão? Aonde está a jaula dela? Ela pensa, eu preciso disso. Eu dependo disso. Na mente dela já está isso. Isso é a jaula dela. No coração dela está o quê? A prisão emocional de satisfação. O prazer imediato. Então, por causa da não sei como é que falo isso. Por causa da necessidade imediata, a pessoa, naquele pensamento, ela se submete várias vezes. 1, 2, 3, 15, 20. E aquilo lá para ela é a vida dela. Agora, o que acontece? A pessoa está viva? Não. Por que não está viva? Porque ela está dependente. Tudo aquilo que eu dependo, que não é o Senhor, é o meu Deus e se opõe a Ele.
Eu dependo de estar casado para ser feliz. Eu dependo de ter um cachorro para ser feliz, de ter um filho, de ter o que for, do ministério. Eu dependo disso. Porque senão, se tirar isso de mim, eu morro. Ali está o meu Deus. Então, aqui impede o meu coração de viver. Então o que acontece? Quando Deus me abençoa, é como se Ele tivesse encanamento e Ele descesse com um fluxo de vida. Só que chega nessa parte da minha vida, aquilo é barrado ali. Porque você e eu, ou quem for, não quer que aquilo seja tocado por Deus. Então quando eu não quero, a minha vontade gera uma barreira que Deus não passa. E porque Ele não passa, a minha alma não pode ser curada nem restaurada. Ela vai ficar limitada. Consequentemente, eu não posso ter a resposta que uma alma restaurada me daria na minha situação. Estão entendendo? Então veja, o reino de Deus vem para onde? Dentro. Como que João fez o voto para Gaio? Que a prosperidade dele seja como é a alma dele. Por quê? Porque essa é a lógica de Deus. Ele está falando como Deus pensa. Ele não está falando conforme ele deseja só para pegar Gaio, porque sabe que Gaio é um incrédulo. Eu vou pegar esse cara, eu vou falar, tomara que você seja tão feliz quanto o seu coração é por dentro. A maioria já dança nessa. Não estou dizendo de nós, estou dizendo do mundo. Por quê? A pessoa pensa que você está tentando pegar ela numa cilada, nisso aqui, mas o princípio de Deus é esse. Porque se você for olhar em 1 Pedro, que nem a irmã Sueli deu uma lida ali mais cedo, todo o evangelho ali, toda a carta, ela fala sobre salvação da alma. Da alma, é você passar de duvidar de Deus a crer em Deus, a tal ponto que qualquer fogo que aparecer, o que é o fogo? É toda a adversidade que vem testar a palavra que você acredita. Deus falou, vou curar a sua vida. Aí em vez de você melhorar, você piora. Aí você fala, meu Deus, mas ele falou que ia ser curado. Esse confronto, essa emoção, essa sensação é para provar a palavra que você creu. Não é porque Deus não cumpriu. Então, o que acontece? Vem o fogo ali, você creu mesmo, você fala, eu creio, eu recebo essa palavra. Aí daqui a pouco vem o fogo, você está lá. Não, porque isso aqui é um... já está amaldiçoando, está reclamando, está murmurando. Então, isso, mas aí que está. Qual é o problema? Então você não crê coisa nenhuma. Você tem o quê? Você tem uma vontade de crer, mas você ainda não crê. Por quê? Porque Deus ainda não conseguiu acessar alguns lugares da minha vida e da sua. E todos nós estamos num processo. Deus está nos chamando para sermos restaurados, porque eu só posso fazer o que Ele fez em mim. É Deus que efetua em vós o querer e o realizar. Se Deus não regular a minha vontade, tem gente, vamos fazer um paralelo aqui, que vai fazer as coisas aí para Deus, mas fala assim, eu vou fazer para a glória de Deus, mas é a vontade dele. Não é a vontade de Deus que ele faça, é a vontade dele. Não, eu vou lá pregar para a glória de Deus, mas na verdade ele está carente, precisa de atenção. Eu vou lá fazer por causa da glória de Deus. Mas na verdade ele tem ali objetivos que Deus não tem naquele lugar. Então nós temos muito disso que Deus precisa tratar. Deus precisa mudar, por quê? Tudo que eu faço sob o motivo errado, rejeição, medo, reprovação das pessoas, querer provar coisas para as pessoas que eu sou, quando eu estou nesse caminhar, eu só estou tentando, eu gero e a minha resposta vem ao contrário. Quanto mais eu faço algo com esse motivo errado, mais aquilo se volta contra mim. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Por exemplo, quem quer muito elogio, a pessoa fica tentando arrumar elogio, ela não consegue. Não consegue. Quem quer muita aprovação, ela não recebe. Quantos de vocês aqui, eu vou falar porque eu já estou me incluso, não vou nem levantar a mão porque eu já estou sorrindo para vocês, mas já não tentou provar para alguém que você não é o que a pessoa pensa? E quanto mais você fazia, mais difícil ficava. É ou não é? É assim. Por quê? Porque o seu motivo está errado. Você não tem que provar as coisas para as pessoas. Você tem que ser as coisas para que as pessoas vejam. Seja. Não vai argumentar, seja. Não, mas as pessoas querem fazer, elas não querem ser. E aí está um problema. Porque Jesus chega e fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então veja que tem uma vontade que não é a minha, que deve ser feita para que Jesus me reconheça. E qual é a vontade de Deus? Tem duas. Que eu guarde os seus mandamentos, se vocês me amam, guarde os meus mandamentos. E a segunda, que eu frutifique. O que é isso? Caráter.
eu preciso o quê? Gerar paciência, amor, longanimidade. Esse aqui é um dos frutos mais difíceis que tem. O que é longanimidade? É um ânimo que se estica por causa da adversidade. Então, por exemplo, você pensa, você vai estudar para ser médico. Para estudar para ser médico são, acho que uns 10 anos de estudo. A pessoa tem que ter paciência, estudar e ficar lá fazendo o que tem que fazer para só no fim receber o certificado. Agora, por exemplo, amanhã você vai te dar uma viagem, amanhã às 6 horas da manhã você ganha uma viagem, vai todo mundo para Dubai. Você é longânimo? Claro que não, amanhã já está aí o negócio. Então veja, a longanimidade é a capacidade de permanecer animado, feliz e forte emocionalmente até o cumprimento da promessa. Não só quando ela acontecer, ou quando ela parecer que vai. É contra as circunstâncias. A longanimidade é um fruto que sujeita as circunstâncias e não é sujeito por ela. A longanimidade, assim como qualquer outro fruto, é a condição de exercer domínio sobre o fato e não submissão a ele. O que é submissão a ele? Tenho dinheiro, estou feliz, não tenho, estou triste. Tenho saúde, estou feliz, não tenho, estou triste. Estou namorando, estou feliz, estou solteiro, estou triste. Então você não tem fruto. Você tem o quê? É um objeto que te preenche. Este é o seu ídolo, este é o seu Deus. Não, pastor, isso não é não. É sim. Porque se eu tocar nisso aí, ou se Deus tocar nisso, e quando a prova vem, Ele toca ali. Mexe no meu cachorro, mexe no meu gato, mexe no meu filho, mexe no meu trabalho, no dinheiro, Ele mexe onde for. E ali o que acontece com a minha alma? Ela pula para fora, ela grita, por quê? Meu Deus! E blá, 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 e vai murmurando e vai amaldiçoando, tudo que está em volta. Aí daqui a pouco, amansa, cai em si, e aí o que acontece? Não transforma. Por quê? Porque o fogo acende, ela grita. Ela não conseguiu receber a estrutura espiritual ainda para entender que Jesus, por exemplo, ele foi entregue como ovelha muda para o matadouro. E o que significa? Se você não tem nada para abençoar, fecha a sua boca. Você pode confrontar as pessoas, você pode exortá-las, mas se for para reclamar, você fica de fora. Porque alinhamento, por exemplo, agora eu vou trazer para a realidade. Nós estamos vivendo um momento profético. O pessoal está preocupado com o coronavírus, está com medo de morrer, medo de perder parente, está com medo de ficar sem dinheiro, e Deus está mudando toda a estação da terra. Você quer ver uma situação semelhante? Olha o tempo de José. Na época de José, José teve um sonho. Lembra da história de José? Teve um sonho, contou. Todo mundo passou a ter raiva dele. Até mesmo o pai dele falou, você está louco? Você acha que todo mundo vai prostrar para você? Quem que você pensa que você é? Moral da história. Os irmãos foram, venderam o cara. Pronto. Agora como que Deus vai cumprir a promessa? Você não vê José reclamando. Aí, detalhe, né? Se você assistiu novela, você tem uma noção, né? Porque o ideal seria você ler a Bíblia. Mas se você não leu, vai assistir a novela, dá pra você ter uma noção. O que acontece? Ele vai, aos poucos vai subindo, vai lá para a casa de Potifar, começa a subir, ser promovido, ser reconhecido. A mulher do cara tenta o cara lá. Dorme comigo. Não vou dormir não. Aí saiu correndo da mulher. Ficou o manto, a mulher acusou ele, foi preso de novo. Mas meu Deus, eu não fiz nada, não murmurei, não reclamei. Estou falando que ele poderia ter pensado, não pensou. Ficou lá, chega na cadeia. Ele recebe lá, como é que fala? O favor do dono da cadeia, o cara que cuidava lá. Ele vira líder da cadeia. Aí tem um cara, o pessoal sonha, ele interpreta o sonho. O sonho vai, ele revela um bom, o outro ruim. Aí o cara que for bom, que ele entendeu o sonho, falou, vai ser assim, a hora que você subir, me fala de mim, Faraó. O cara subiu, não falou dele, mais 3 anos na cadeia. Mas meu Deus do céu, não tinha como piorar. De repente, Faraó tem um sonho. Aí o cara vai lembrar. Nisso são 13 anos mais ou menos. Você não vê José Dão lá. A palavra não relata isso. E o que acontece? Ele subiu lá, interpretou o sonho e da noite para o dia, de escravo vira governador. Está lá em cima. Mas ninguém perto dele passou o processo que ele passou. Humilhado, rejeitado da família, enganado. Acusado de falsa acusação, de estupro, de alguma coisa parecida, se você for ao decorrer da história. Se tinha um cara que tinha tudo para negar a fé, era ele. Não negou. E olha que o Espírito ainda não agia como age em nós. Beleza, chegou. De repente a família, ele falou, é agora. Agora eu pego esses caras aí. Me jogaram fora, agora vão lidar comigo, sou governador.
Quem disse que ele fez isso? O pessoal foi lá, ele devolveu o dinheiro, fez coisa. E você conhece a história, não vou me estender muito nisso. Mas você viu como ele tratou a família? Foi por causa do sofrimento primário dele que a família foi salva. Então tem coisas que você não entende na sua vida e você dá munição para o diabo. Por que, Deus? Por quê? E fica com mimimi, fica culpando A, B, C, culpa o fulano, ciclano, beltrano, porque é a vida do fulano, do ciclano, do beltrano, e começa com um monte de minhoca, só dando chance para o diabo agir na sua vida. Porque quando eu falo assim, pastor, Deus, por que o senhor faz isso na vida do fulano e não faz na minha? Sabe, olha como é que o fulano é, eu faço isso, o fulano não faz nada. Ou então, eu não faço isso, o fulano faz, e o senhor vai e ainda abençoa ele. Por quê? Quando a gente se coloca nesse ponto, a gente está dizendo para Deus o seguinte, o senhor não sabe fazer as suas escolhas, olha para mim, eu sou a melhor escolha do que o senhor fez dele. Você está falando que Deus ele precisa aprender com você a escolher. Já parou para pensar nisso? Claro que não, pastor, mas é assim que funciona. E por que acontece? Deus acaba e entende que você não está pronto ainda para chegar onde você quer chegar. Então, quem não entende a longanimidade, a paciência, quem não desenvolve isso durante a provação, não vai chegar onde Deus tem que chegar. Não vai chegar. Não adianta, pode se esforçar, isso e aquilo. Aí o que acontece? A pessoa às vezes vai no esforço dela e chega onde queria, mas não tem estrutura emocional para lidar. Aí você vai olhar o casamento dela, ela divorciou 2 vezes, você vai olhar para a vida dela, os filhos destruídos, perdido no mundo, mas está lá no ministério top lá. E aí? É isso que você quer? É isso que você quer seguir? Se você for olhar a qualificação dos bispos, diáconos, que fala em Atos capítulo 6, fala em 2 Timóteo, você vai ver que tem diversas características para você poder avaliar. Fala, deixa eu ver aqui, dá para mim? E manda ser experimentado. Tipo assim, você precisa ser um referencial para as pessoas. Quem se baseia em você? Olha para a sua vida, vê quem que se baseia em você, quem te tem como inspiração, quem quer o que você tem. E lembrando que isso não é inveja, isso é desejo, porque a unção atrai. A unção atrai. E nós temos um problema por causa da carne, que nós desprezamos o que nós pensamos que é comum. Então, por exemplo, nós achamos que, isso aqui é uma caneta, aqui todo mundo tem. Mas se fosse uma caneta de ouro, por exemplo, aqui, nossa, essa caneta, toma cuidado aqui, para não riscar ela, e tomar todo aquele cuidadinho, mas vai chegar um ponto que a caneta de ouro vai ficar que nem uma caneta dessa. Se acostuma. Carrão, casão, que for, se acostuma, a pessoa acostuma. Aí quando você sai, aquilo é tirado de você, aí você começa a perceber e fala, caramba, aquilo, né, realmente, não parecia que era aquilo. Vocês estão entendendo o que está sendo dito aqui? Então, eu faço votos por tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Deus não quer, na verdade, Deus não pode abençoar a sua vida com milagres, porque se você só receber milagres, você fica dependente disso e não aceita a transformação para o fruto. Deus quer restabelecer o domínio na sua vida. O que é isso? Ele quer colocar você para falar as coisas e a natureza te obedecer, porque foi para isso que você foi chamado. Deus criou Adão e Eva para dominar o mundo. Aí hoje, a incredulidade faz a pessoa se sujeitar à circunstância. A circunstância está boa, ela prostra. Ou, ao contrário, a circunstância está ruim, ela prostra. Porque a circunstância manda no emocional dela, a circunstância manda na saúde da família dela, a circunstância manda em tudo na vida dela. Então significa que existe um Deus maior do que o que está dentro dela. E a palavra diz que maior é o que está em nós. O que isso significa? Se maior é o que está em mim, pode ter a circunstância que for. Isso aqui precisa crescer, desenvolver-se a tal ponto que isso aqui não vai mais me impactar. E tem jeito, isso tem jeito. Isso tem jeito, porque é Deus quem faz. Não é esforço, é Deus. Essa vida interior é que Cristo tinha. É que Paulo tinha. Não tinha algo mais, não tem nada mais perigoso no reino do Espírito, nas mãos de Deus, do que um homem sem medo. Um homem que não tem nada a perder. Quando eu digo nada a perder é o seguinte, quando ele confia que tudo é de Deus, inclusive ele. Existe esse nível de maturidade. E tem pessoas que entregam a sua vida. Nós temos essa Bíblia aqui porque muito sangue foi derramado. Muita gente foi pregar aí fora e foi mártir, né? Que fala, é testemunha. Morreu decapitado, morreu esmagado, morreu de diversas formas para a Bíblia chegar na minha mão e na sua.
Então tem muito sangue por trás dessa vida que nós temos. E às vezes a gente não associa isso. Então Deus me chama para ser aperfeiçoado pelo sofrimento, para que eu tenha musculatura espiritual. Assim como numa academia, você vai para fazer exercício físico, o exercício físico espiritual, físico espiritual não existe, né? O exercício espiritual é literalmente a circunstância difícil. A diversidade é nas finanças, é no casamento, no ministério, aonde for, Deus vai provar você ali, porque você está pedindo um negócio diferente para Ele. Então vamos ver como é que você é no nada, porque quem é fiel no pouco, no muito Deus colocará. O fiel no pouco não é só quando tem pouquinho dinheiro, não. É quando o casamento não está bem, quando está faltando saúde, é quando o filho ou a filha não obedece, é quando ninguém te entende. É o pouco, é o que você tem. Às vezes você só tem você ali. Esse é o pouco. Então não envolve só finanças. Então, o que Deus me orienta e me chama? Ele quer que a minha prosperidade passe por mim, porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. É uma plenitude que transborda para mudar a minha vida. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. As pessoas cansam de ouvir você, ou elas amam a palavra que sai da sua boca, ou elas amam a sua companhia. Elas querem andar com você, ou elas querem distância de você. Você é um crente chato ou você é um crente vivo? Olha como é que é diferente. O que é um crente chato? Tudo já quer reprovar. Você está errado, a palavra diz isso. Você está errado, a palavra diz isso aqui. Você vai para o inferno. Você é isso, é aquilo. Mas uma pessoa quer aprender com você. O que ela quer? O que ela quer quando ela olha para você? O que as pessoas falam? O que elas falam é calúnia ou é verdade? O que é uma calúnia? Porque tem diferença entre a mentira e a calúnia. A mentira é quando alguém inventa algo sobre você a respeito do que você fez, ou isso, aquilo. Agora, a calúnia é quando vem para ofender o seu caráter. A calúnia é quando vem e toca no seu ser. Por exemplo, o fulano roubou isso aqui, aquilo. Você nem fez, por exemplo. O fulano roubou dinheiro, isso aqui, o fulano fez isso, aquilo lá. Isso aqui é o quê? A mentira. Se a pessoa não roubou, a mentira. Agora, quando começa a chamar, você é mentiroso, você é isso, você é aquilo, e começa a espalhar, e isso não é verdade, aí é calúnia. E Deus, Ele julga essas coisas. Então, aquilo que eu falo escondido, Deus vai trazer à luz. E Ele vai devolver para nós uma árvore do que eu falo. Uma árvore do que eu faço por causa dos meus motivos. As sementes não estão só nas palavras e nas atitudes, estão nos motivos. É aqui porque Deus... Jeremias 17, no verso 9 e no verso 10. Eu sou o Senhor, aliás, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e demasiadamente corrupto. Quem o conhece é o Senhor, esquadrinha os corações e prova os rins para dar a cada um segundo as suas obras. Esquadrinha o coração. O que é isso? Esquadrinhar, você já viu um esquadro? Esquadrinho, não é milimétrico, os negócios de pedacinho, sem fazer coisa tudo certinho. Agora, isso é o que Deus faz com o coração. Ele divide o coração quanticamente. Ele pega cada átomo do seu coração e vê onde é que está a maldade ali. Ele acha. Ele acha. E aí é que está o problema. A gente pensa que Deus não está vendo, que Deus não liga ou que Deus ignora, porque Deus é longânimo. Deus tem paciência, o que nós não temos. Deus não é ansioso. A gente fala assim, Deus tem pressa. Pressa para quê? Ele é eterno. Quem tem pressa é a gente. Não, irmão, Deus está com pressa na minha vida, o que eu tenho que fazer. Eu já acreditei muito nisso já, ó. Dancei, bati no sal, ó. Né? Quando o sal entope, você bate nele. Então, vamos voltar para cá. O que acontece? Nós temos que ter sabedoria. E a sabedoria, ela procede de uma só fonte. E a fonte cuida da minha alma. O evangelho é para a salvação da alma. Então, o evangelho, quando ele é pregado para te dar coisas, ele está no fim dele. Quando eu digo fim, não é de finalidade, é de término. A consequência do seu ser é o que você vive, é o que você tem. Faço votos pela tua saúde, assim como é próspera a tua alma. Você vai ter lá fora o que Deus colocou aqui dentro. E se você conseguir pular a etapa e conseguir lá fora o que você não tem aqui dentro, você vai perder o dia que Deus ia julgar. Que é o dia da visitação, o dia do churrasco de Deus. O dia que Deus vem julgar, a pessoa perde. Tem gente que vive num ciclo. A pessoa vai, está indo assim, de repente cai, reprova. Depois, meu Deus, vai se rega, de repente chega aqui, reprova de novo. Meu Deus, eu não saio dessa vida. Por que sempre acontece comigo a mesma coisa, a mesma situação?
Tem coisa que você está sendo reprovado. E Deus não vai pular você. E graças a Deus você está tendo a chance de fazer de novo. Porque é sinal de que Deus te ama. Agora tem gente que Deus não corrige não. Deus deixa, vai embora. Deus corrigiu Jacó, mas Esaú não. Esaú, se você for olhar toda a história, Deus nem mexeu com ele. Então se você está sendo disciplinado, se você está sendo tratado por Deus, você é Jacó. Você é da linhagem da salvação, a linhagem da aliança. Então se alegra. Se alegrar, mas como, pastor, que eu vou me alegrar? A questão é que quando você entende, você sabe que é o seu pai cuidando de você. Não é o problema que está fazendo algo sem a consciência do seu pai. É aí que está a jogada, é saber fazer a leitura espiritual. Quando você entende espiritualmente, você não se submete ao problema, você se alegra. Por quê? Porque você, ainda que esteja contrariado, você sabe que no final não vai ficar assim. Se ainda não está bom, é porque não acabou. Se ainda não está bom, é porque não acabou. Agora, você está dando material para Deus trabalhar dentro de você? O que é material? Lembra? Oração em línguas, meditação na palavra, jejum, obediência, prática do que você sabe. Essas coisas, elas são material para Deus trabalhar no seu coração. Toda essa palavra aqui, ela é como você atua espiritualmente, ainda que você não entenda e não concorde. Se você praticar isso aqui, você está movendo o reino do Espírito. Porque as minhas palavras são espírito e vida. Então, quando qualquer coisinha que você faz, você está movendo todo o reino espiritual. Você não está vendo, mas está acontecendo algo na hora que você faz. Mesmo se eu fizer contrariado, mesmo se você fizer contrariado. Só que se você continuar fazendo contrariado e buscando a Deus, vai chegar uma hora que Ele vai te conquistar por dentro. E o que hoje é contrariedade vai se tornar prazer na sua vida. Por isso que o reino é tomado por esforço. Você vai guerrear contra a sua vontade, contra os seus raciocínios. Você vai se submeter a Deus. De que modo? Deus sabe mais do que eu. Se Ele falou que é assim, eu vou fazer assim. Acabou. Deixa sua mente argumentar, mas não deixa ela te impedir de fazer, porque é assim que o diabo te rouba bens. Ah, mas vai faltar. Ah, mas não vai ter jeito. Ah, mas não vai ser o fulano. Ó, esses argumentos que te param é onde o diabo te rouba. E eu vou fechar a palavra de hoje lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Quem foi abençoado, dá uma glória a Deus. Agora põe em prática o que nós estamos aprendendo, porque também só ouvir, a gente fica obeso espiritual e não adianta. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 10, olha o verso 4 aí. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência uma vez completa a vossa submissão. Então, é aqui que a coisa funciona, porque para minha alma ser próspera, precisa cair por terra as fortalezas, precisa cair por terra os nossos sofismas, e a soberba. O que é a soberba? É a autoconfiança num conceito que Deus não deu. Ou seja, não, eu sei que é assim, eu consigo no meu esforço, porque eu sei quem eu sou, eu posso, eu consigo. Você conhece gente assim? Eu conheço. Muito eu. Quando tem muito eu, é esses aí que Deus é o primeiro a bater. Esse que vai peitar Deus, o inimigo dele não é o diabo, é Deus. Quem é assim? Então, olha que coisa interessante. As armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, não é algo que você aprende e faz do jeito que você pensa. É algo que Deus te ensina pela sua palavra. Então, há o choque de realidade ali, de vontade sua e de vontade de Deus. E Jesus aniquilou isso pela quê? Pela cruz. Não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, a cruz não é para você sofrer. Deus não chamou você para levar uma vida de sofrimento que nem muita gente ensina. Não é essa a ideia. Você tem que sofrer todo dia, senão você não está em Cristo. Não é essa a ideia. A cruz é senso de responsabilidade. Eu vou repetir. A cruz é senso de responsabilidade. O que é isso, senso de responsabilidade? Quando a vontade de Deus e a sua vontade se opuserem, prevaleça a vontade de Deus pelo senso de propósito. Vou repetir. Quando a vontade de Deus, você tiver certeza do que Deus quer, e a sua vontade vier contra ela, prevaleça a vontade de Deus pelo senso de propósito. Isso é cruz, é você morrer.
Entenderam o que é cruz? Então, veja, você está vendo que Deus, você sabe que Deus quer isso, você entende isso, você fala, mas eu não quero fazer. Esses questionamentos que você tem, é justamente esses que devem morrer. Porque a hora que você fizer, Deus não vai te contar antes. Se Deus quiser, Ele te conta depois, senão Ele nem conta. E nem por isso Ele deixa de ser Deus. Aí o que o diabo vai fazer depois que você fizer algo contrariado? Tá vendo? Não deu nada. Você dançou nessa. Por quê? Porque agora você não vai ter, agora fulano não vai te acreditar, agora não vai dar certo, agora você não vai chegar onde você queria. Por quê? Porque ele quer fazer você se arrepender do bem que você fez. Então ele tem que argumentar com a sua alma. Porque a sua alma acredita nele. A sua fé passa por cima de toda e qualquer dificuldade emocional que você tem. Porque a fé, ela não é emocional, a fé é espiritual. Jesus chegou a pensar em não ir para a cruz. Mas ele falou assim, a minha vontade não é a que deve ser feita, é a sua. Então significa que emocionalmente ele estava ali angustiado. Ele falou, minha alma está angustiada até a morte. Mas ele passou por cima da angústia para chegar num lugar onde você e eu pudéssemos ser salvos. Então, porque ele morreu, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então está cheio de gente que não frutifica porque está vivo. Não frutifica porque quer fazer só a sua vontade, porque tem um monte de argumento, Deus, eu não posso, por causa disso, diz. Deus fala, tá bom. E deixa assim. Aí você vai fazendo as provas. Às vezes passa aqui, mas reprova lá. Aí faz de novo. Até morrer. Porque eu sou o Senhor e não mudo. Alguém tem que mudar. Ele não muda, ou eu mudo, ou eu tenho que bater no sal de novo. Então assim, maior é o que desce. Maior é o que se submete. Não é o que impõe. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor quer trabalhar na minha alma para que a minha prosperidade passe pela minha saúde emocional. Ela passe por quem eu sou. Porque Pedro só foi provado primeiro. Você sabe que Pedro foi provado primeiro, né? Você vê que todas as boas respostas, por exemplo, do Novo Testamento vieram da boca dele. Quem é, por exemplo, diz o povo que eu sou? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Quem falou foi Pedro, mas Deus contou para ele. Aí depois que os discípulos estavam abandonando Jesus, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quem falou foi Pedro. Aí lá de novo, Simão, Jesus fala, Satanás pediu para peneirar, mas eu roguei por ti para que quando te converteres, fortalece teus irmãos. Por que foi pedir Simão? Porque Simão era quem tinha revelação. Simão sabia o que tinha que ser feito. Então às vezes você está convivendo com algum irmão, alguma irmã, e você sabe, o fulano errou, mas se você sabe que deve mudar e não muda, você é o responsável. Deus vai cobrar de você. Não do que está errado, é de você, porque você sabe. Às vezes o outro não sabe, não enxerga, ou está emocionalmente energizado que não vê. Mas você sabe, ainda que ele esteja errado na posição dele, quem tem que descer é você. O maior é o que desce. Jesus desceu. Ele que veio pedir perdão por nós, não fomos nós que fomos pedir perdão. Deus nos perdoou antes do arrependimento, você sabia? Não, nem se arrependeu, como é que eu vou perdoar ele? Pergunta para Jesus. Ele esperou um pouco se arrepender, ele já liberou o perdão. Se você se arrepender, você toma posse. Se não se arrepender, você não toma, mas o perdão está aí. Olha como é que isso é forte, isso é grandeza. Descer, aceitar a humilhação é grandeza, porque você não está pensando em você, você está pensando no bem do próximo. Amém, igreja? É para a gente orar então. Então é isso aí. Vamos orar, porque grande é o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e porque o Senhor está dando a nós a condição de nos revestirmos como tua noiva. Que o Senhor venha derramar sobre nós graça, alegria, renovo. Que o Senhor venha nos libertar do mal, porque é pela verdade que somos libertos, mas é pelas tuas palavras que nós somos vivificados, porque tu és a ressurreição e a vida, e aquele que crê em ti, ainda que morra, viverá. Então nós queremos chamar a existência a vida do Espírito, nós queremos chamar a existência a transformação do caráter, nós queremos chamar a existência o quebrantamento, a humildade, em nome de Jesus. Onde o Senhor encontrar um coração sedento e desejoso para mudar, seja aqui nesse lugar, ou seja através do vídeo ou do áudio, que o Senhor possa adentrar com força
em trazer quebrantamento, lágrimas, cura interior, libertação, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Por isso levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Graças a Deus, Senhor, Tu é a glória, o domínio, o reino, a majestade, o louvor e a autoridade pelos séculos dos séculos, e nós Te entregamos esta noite este culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Daiane, um abraço para você, um abraço para o Luiz e para as menininhas aí. Tudo de bom para vocês.